Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Procure nas Cinzas do Charlie Donlia. Se você costuma me acompanhar por aqui, sabe que eu adoro um bom romance, mas também não abro mão de um bom suspense, daquele que me prende do início ao fim, que me deixa ansiando por respostas. E os livros do Charlie se enquadram muito bem nessas características. Eu sempre fico presa às suas tramas, eu sempre fico muito interessada, procurando respostas, querendo saber o desfecho. Então, quando eu fiquei sabendo do lançamento de Procure nas Cinzas, é lógico que acabou entrando pra minha lista de futuras leituras, né? E acabou furando essa fila também, porque eu tava bem curiosa em relação a essa trama. E em Procure nas Cinzas, o Charlie desenvolve uma trama sobre 3 perspectivas. A primeira é em relação a Cameron Young, que é um autor famoso, casado, que estava traindo sua esposa e aparentemente uma prática de BDSM dá errado, ele acaba morrendo, assassinado, e a principal suspeita é Victoria, a mulher que consideraram sua amante. E a segunda perspectiva da história começa quando a Victoria, no dia 11 de setembro, no dia do atentado às Torres Gêmeas, tá lá conversando com o advogado dela, acontece a primeira colisão de avião, ela fica desesperada e consegue entrar em contato com a irmã Emma, e pede para que a Emma comprove sua inocência, para que prove que ela nunca cometeu aquele assassinato, que ela não é culpada do que estão falando sobre ela. E depois dessa ligação desesperada, a Emma não tem mais nenhuma notícia da irmã dela, da Victoria, e acredita-se que ela foi uma das vítimas do atentado terrorista do World Trade Center. E a terceira perspectiva dessa história é que 20 anos depois ainda estão sendo identificadas vítimas, do atentado, e uma nova tecnologia é desenvolvida que consegue identificar pequenas amostras de DNA e lá acaba se encontrando o DNA da Victoria e isso chama a atenção de uma repórter da Avery Manson. Ela fica muito interessada nessa nova tecnologia, nessa questão que conseguiu se identificar uma nova vítima, vai pesquisar um pouco mais sobre essa mulher e descobre todo esse passado, todas as acusações que existiram contra ela. Ela fica muito interessada, resolve fazer uma reportagem mostrando as nuances desse caso, as nuances que envolveram esse crime, as provas que apontavam para Victoria e talvez as inconsistências. E ela vai para Nova York para investigar isso tudo. No entanto, apesar de ser uma matéria muito interessante, um assunto que realmente vai chamar a atenção, ela também tem segredos do passado dela que ela precisa resolver, questões que ficaram para trás. E ela vai acabar usando esse caso também para cobertar tudo aquilo que ela precisa fazer para esconder o seu passado. Então, basicamente, essa é a trama que envolve Procure nas Cinzas do Charlie Donlia. Eu, particularmente, já gostei dessa premissa de cara. Eu adoro quando o suspense vem envolto de várias tramas e subtramas que vão se entrelaçando, porque eu acho que fica tudo muito mais interessante. Tem mais coisa pro leitor descobrir, tem mais questões sendo reveladas a todo momento, então eu acho que dá um ritmo muito legal pra trama. E só por aí eu já fiquei muito interessada. É claro, que como é comum em livros assim que tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas a serem descobertas ao mesmo tempo, o início pode ser um tanto quanto confuso e um pouco mais lento do que o normal. No entanto, depois que você acaba criando familiaridade com a história, com a trama, é muito tranquilo e você fica preso e querendo respostas e querendo saber um pouco mais sobre cada personagem, sobre cada núcleo. E eu achei isso muito bacana, de verdade, em Procure nas Cinzas. Os personagens são muito bem construídos, é muito interessante acompanhar e descobrir um pouco mais sobre eles a cada virar de página, sabe? A Avery é uma personagem que ela tá sempre surpreendendo o leitor. Nós temos um investigador aqui também que se envolveu em uma situação bem complicada com o parceiro e que foi afastado do FBI, que vai ser trazido pra trama. E nós temos a própria Victoria, que você não sabe quem foi essa mulher, você não sabe o que esperar dela e você vai tendo flashes, pequenas fagulhas que o Charlie Donlia vai soltando e você fica, tá, quem era essa pessoa, o que ela realmente fez ou o que ela não fez, sabe? Eu gostei muito também dessa construção dos personagens, eu achei que só deixou a trama ainda mais interessante, só envolve ainda mais o leitor. E passado esse início, então, que é um pouco mais lento, você devora o livro buscando por respostas, sério. Várias tramas acontecendo, várias surpresas, vários plots, como é comum na escrita do autor, como ele gosta de trabalhar. Ele vai brincando com a mente do leitor e assim, eu acabei adivinhando alguns plots, mas a grande maioria me pegou de surpresa e eu achei muito bacana isso. E apesar de ter sido um livro que me enredou muito, eu tenho que fazer uma ressalva aqui em relação ao desenvolvimento da Avery,
porque é o seguinte, eu acho que a história central, a história que chama a atenção do leitor é justamente essa mulher que foi acusada e que acabou sendo uma vítima do atentado do World Trade Center, só que a história dela fica um pouquinho de lado por conta das questões da Avery, por causa do passado da Avery, de tudo que tá acontecendo, de tudo que ela tá tentando esconder e se esquivar, sabe? E aí essa trama do 11 de setembro, que foi o que mais me chamou a atenção de início, acaba ficando um pouquinho esquecida ali do meio pro final do livro. Não que tenha sido ruim a trama da Avery, muito pelo contrário, foi muito interessante. A personagem, como eu já disse, é muito interessante, mas eu acho que dava pra ter desenvolvido as duas tramas muito bem em paralelo e acabou pecando um pouquinho nesse aspecto. Não que seja um ponto negativo, pra mim acabou me incomodando um pouco, mas como eu disse, a história da Avery é muito interessante, então pra você talvez não seja um ponto negativo como foi pra mim. E eis que chegamos no final. É um final muito bom, cheio de reviravoltas, cheio de surpresas. Algumas foram coisas que me pegaram mesmo desprevenida, outras eu já imaginava que seria daquela forma. E uma questão aqui foi tratada de uma maneira mais rápida, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvida, com mais respostas, apesar de o livro não ter deixado pontas soltas, mas eu acho que a gente podia ter tido um pouquinho mais de um único aspecto aqui do final. Mas no geral foi um livro que eu gostei bastante, que me envolveu muito, que me proporcionou boas horas de leitura e é por isso que eu recomendo muito a todos vocês. E bem, pessoal, essas foram minhas impressões sobre Procure nas Cinzas, do Charlie Donlia. Me contem aí embaixo se vocês já leram, se têm vontade de ler, se já leram alguma coisa do autor, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.